Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo nós vamos falar então sobre a regionalização do continente africano, parte 1 de 2, tá bom? E em seguida então nós iremos apresentar as principais características de como que se dividiu a África, né, em 5 grandes regiões. Vamos ver então? Muito bem, então perguntas norteadoras para a gente começar. Vocês sabem qual a importância de regionalizar o continente africano? Então, regionalizar é dividir um território ou uma área, né, geográfica para melhor estudá-lo, né, seguindo alguns critérios, como, por exemplo, vegetação, clima, etc. E conhece alguma região africana? Se não conhecem, vamos, a partir desse momento, conhecer então. Então, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, dividiu a África em 5 grandes regiões, seguindo os critérios de, vamos lá, critério de localização, então a localização de cada uma, né, conforme a questão geográfica aí, a cultura, então tem vários povos, esses povos têm culturas diferentes, e também a economia, tem países um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais desenvolvidos, mas não são ainda exatamente desenvolvidos, e os países mais pobres, né, os subdesenvolvidos, então tem essa diferença aí. E também devido a tudo isso aí que a gente falou aí de critérios, foi dividido em 5 grandes regiões, vamos lá. A região aqui, ó, da África Setentrional, da África Ocidental, da África Oriental, África Central e a África Meridional, que será o último que a gente vai tratar aqui. Vamos ver então? África Setentrional, então, quais são os países aí, por exemplo? Vou citar alguns aqui, tá? O Sudão, a Argélia e o Marrocos. São países que pertencem a essa região que tem como características, né? Olha só, é muito urbanizada, né? Principalmente próxima aqui ao mar Mediterrâneo, né? Bem urbanizado. E também o clima de lá, que é um clima mais ameno, favorece então a produção agrícola e também a ocupação dessas áreas. Então, ao norte do deserto do Saara, que fica mais claro nessa região, mais ao sul, né, nessa região aqui, não é o caso, mas mais próximo ao mar Mediterrâneo, tem muita gente morando, né? Então, o resultado é uma região mais urbanizada, como o Egito, por exemplo. Bom, aí a África Ocidental, né? A África Ocidental, temos aqui, por exemplo, a Mauritânia, Serra Leoa, que é um dos países mais pobres do mundo, né? Temos aqui a Nigéria, o Níger e assim por diante. E as características são as seguintes, olha só, tem diferentes formações vegetais, né? Desde floresta equatorial até, por exemplo, as florestas como, por exemplo, o deserto, né? A região de deserto. Os países são exploradores de produtos agrícolas e minerais e também energéticos, portanto, países que exportam matérias-primas. Muito bem. Aí a África Central, ok? Características aí, ó, tem países como a República Democrática do Congo, o ex-Zaire, e a República do Congo, por exemplo. Tem Angola, tem a República Centro-Africana, o Chad e assim por diante. Então leiam os outros aí. Características, né? São países exportadores de cobre, de diamantes, petróleo e madeira e vêm recebendo investimentos estrangeiros, né, para a exploração desses produtos primários, tá bom? Muito bem. África Oriental, então todo lado aqui, né, pintado de rosa, escurinho aqui, ó, tem por exemplo a Somália, né, tem Moçambique, Ruanda, Quênia e assim por diante. Estão basicamente próximos ao Oceano Índico. E características desses países, são países relativamente pobres e tem surtos de fome nessa região, né? Tem, por exemplo, doenças também tropicais, assim por diante, e conflitos étnicos, como se não bastasse esses problemas, né? Tem conflitos étnicos e religiosos também nessa região, ok? Bom, e finalizando aí a África Meridional, que temos aqui, ó, por exemplo, a Namíbia, a Botsuana, a África do Sul e 2 países relativamente pequenos, ó, o Lesoto e a Suazilândia, ou Zuazilândia. Tem uma grande diversidade, né, na questão de, tem por exemplo que a região do deserto do Kalahari, tem também as florestas aqui, por exemplo, a savana, né, e assim por diante, e mais ao sul tem, por exemplo, a questão da floresta mediterrânea, né, um clima mediterrâneo um pouco mais ameno. Com exceção da África do Sul, que já está mais industrializada, esses países são basicamente exportadores de matérias-primas também, tá bom? Como, por exemplo, diamantes, ok? Então, nesse vídeo aí a gente viu sobre a regionalização do continente africano, parte 1. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.